aqui no meu computador, fica fácil falar sobre prática de novo. Vocês estão me ouvindo aqui. Quando eu falo de prática, eu falo sobre um processo de solucionar problema. Eu não sei executar, eu tenho que praticar, tem gente que gosta de usar a palavra treinar, para melhorar qualitativamente aquela habilidade. Para chegar no que eu vou falar que é aprender. O que é aprender? No sentido da aprendizagem motora conceitualmente é eu conseguir desempenhar uma habilidade com consistência e por um longo período de tempo. Imagina que eu hoje treinei, se daqui a um mês eu for executar a mesma habilidade, eu consigo executar, quer dizer que eu aprendi. Legal, então existe um esforço cognitivo. Uma grande discussão está relacionada à quantidade da prática e à qualidade da prática, assim, o quanto eu tenho que executar e a qualidade. Eu sempre discuti bastante a quantidade de prática quando eu falo, por exemplo, de uchikomi, que é a maneira que eu repito os golpes no judô. Será que eu preciso de tanto uchikomi? Porque ele existe, não que ele seja inútil, ele é importante, mas ele tem uma função ali. Será que eu preciso daquele tipo de repetição e aquela quantidade de repetição daquele jeito? Eu vou dar um outro exemplo. Nadador, por exemplo. Será que o nadador que faz prova de 100 metros, né, uma prova curta na piscina, será que ele precisa nadar 6 km por dia? O que fisiologicamente muda, não vou discutir, mas fisiologicamente 6 km ele é bem diferente do que 100 metros. Beleza, e motoramente? Será que eu melhoro porque eu vou repetir muitas vezes? Isso é a quantidade de prática. A qualidade da prática é como eu executo essas repetições. Esse é o ponto de discussão, como eu executo as repetições. E pensando nesse momento que estamos mais presos dentro de casa, surgiu aí uma discussão nossa, né, chamada prática mental. O que é a prática mental? Ela também é chamada de prática imaginativa, ou ensaio cognitivo, ou imaginação do movimento. Eu me imaginar executando o movimento, entendeu? Fala aí, pessoas, eu estou aqui na aula e com o Instagram ligado. Então, se você quiser ver logo mais, logo que eu acabar essa aula aqui, eu disponibilizarei o que eu estou gravando na tela do meu computador no canal do YouTube. Então, o que você está vendo só o professor Fábio, o tio Fábio e o Fábio, você vai conseguir ver essa aula no computador, no canal do YouTube, ok? Então, o que acontece com esse ensaio cognitivo? Será que ele funciona? Será que ele não funciona? Posso afirmar para vocês que ele funciona. E tem dois argumentos científicos apresentados no sentido que funciona a prática mental. Um é o cognitivo. Os estudos comportamentais, quais são os estudos comportamentais? Aqueles estudos que eu, por exemplo, filmo antes ou meço o desempenho antes, pratico um tempo e depois eu meço esse desempenho depois de alguma habilidade. Esse tipo de experimento, ele não faz análise nas atividades cerebrais ou nas atividades musculares, mas ele consegue medir o antes e depois do desempenho, simples assim. Então, o que os estudos apresentam no seu geral? Em que a prática física ela é primordial. Ela é melhor que não praticar. Mas se eu faço só essa prática mental, ou seja, eu me imagino praticando, independentemente que seja na primeira ou terceira pessoa, quem joga videogame sabe que é isso, que existe até a comparação desses dois tipos de treinamento. Primeira pessoa é quando eu me imagino dentro do meu próprio corpo executando. E na terceira pessoa é quando eu me imagino, eu me vejo executando de fora, como se eu estivesse vendo uma filmagem minha, tá? Se eu imagino, se eu pratico imaginando, eu também melhoro. E que acaba sendo melhor do que sem praticar. E tem uma terceira combinação, que ela tem sido feita mais recentemente, que é eu comparar uma prática imaginativa mais a prática física com as anteriores. E ela acaba sendo melhor que as anteriores. Eu consigo colocar numa escala. O conjunto de estudos, eles apresentam mesmo uma escala gradual. Se eu não praticar, eu não melhoro. Depois prática mental sozinha. Depois a prática física. E um melhor desempenho da prática física mais a prática mental. Então ela é eficiente. Estou falando disso, então estamos em casa,
presos. Será que dá para eu praticar? Sim, dá para eu praticar movimentos de habilidade mentalmente que eu melhoro. É praticar mesmo, eu repetir, executar repetições. A segunda explicação, a primeira é essa cognitiva, são os estudos comportamentais. Existem estudos neurofisiológicos, eu até falei na live hoje, um estudo de 2004, não lembro do autor, que eles fizeram uma tarefa, eles não compararam prática física mais mental, mas não prática mental e prática física, eram 3 grupos. Eles usaram um scanner da Tesla, um scanner cerebral, então ele via as atividades cerebrais durante a execução do movimento. Olha que interessante, ele conseguiu perceber os mesmos resultados sem praticar, não melhora. Prática mental ela é melhor que sem praticar, e a prática física é melhor que as 2 anteriores. Só que o mais interessante é quando praticava mentalmente sem a execução física, ou seja, se eu fechar os olhos e imaginar que eu estou executando aquele movimento mentalmente, eu criava sinais mentais, sinapses, na mesma região que eu ativo executando. Então eram 2 maneiras diferentes de ativar. E existem estudos no mesmo sentido para atividades musculares. Então se eu imagino que estou contraindo o bíceps, fazendo um exercício de bíceps, os músculos eles têm atividades elétricas, porém não produzem movimento. Isso acaba sendo interessante porque se eu faço uma prática imaginativa, uma prática mental, ou seja, eu imagino que eu estou executando um movimento, alguma coisa está acontecendo no meu músculo, alguma coisa está acontecendo nos meus sinais mentais, no meu cérebro. E que é melhor que não praticar. Vamos ir para a nossa realidade maluca hoje, né? Ninguém nunca esperar que acontecer, todos em casa, né? Sem praticar. Imagina, eu sou um cara muito multi-esporte, sou um pato, não sou bom mesmo em nada, mas faço bastante coisa, na verdade, vem das lutas, gosto de bicicleta, mas vem das lutas, né? Judô principalmente, no Aikido é algo mais recente já de 10 anos da minha vida. Mas o Aikido e o Judô eu preciso de outra pessoa para treinar. Mas isso não quer dizer que eu não possa melhorar imaginando a habilidade que eu tenho que executar. E aí vale a pena eu falar dos benefícios da prática mental, ok? A prática mental ela ajuda você a reforçar o que você aprendeu. E acaba não tendo fadiga. Eu trouxe um exemplo já em um momento anterior, e vou repeti-lo, que muitos atletas que fazem esporte de alto rendimento, que você precisa de muita força, ATP, né, explosão, ele não consegue fazer uma pessoa que faz salto em altura, ela tem um limite de vezes que ela consegue fazer aquele salto sem perder desempenho, por conta do aspecto fisiológico. Um atleta de ginástica artística também, ele não consegue fazer 2 séries consecutivas daquela que ele apresenta nos Jogos Olímpicos ou num campeonato, especificamente um campeonato mundial. Quando ele faz a prática imaginativa daquela sequência, ele consegue ter um reforço do que ele tem que executar, só que sem a prática física. Ela também serve como um reforço positivo ou motivação. Um outro exemplo que eu tive o prazer de ver na televisão foi a Hortência. Então as pessoas que têm próximo aos 40 anos, foi para mim a melhor jogadora de basquete do mundo, a melhor que eu já vi. Ela toda vez que arremessava o lance livre, ela batia a bola, fechava os olhos e fazia e arremessava. Aí alguém perguntou para a Hortência, por que você faz esse ritual? E ela falou, esse ritual é porque toda vez que eu fecho os olhos e solto o ar, eu imagino que eu estou arremessando e acertando a bola. Ou seja, ela tem um reforço positivo que a motiva, até a deixa mais calma para fazer o arremesso na sequência, ok? Ela então ajuda a maximizar o ensaio. Hortência é demais, alguém mandou um recado, agora eu perdi até a concentração na aula. A Hortência, eu não lembro de ver a Hortência errar um lance livre. De verdade, eu não lembro de ver a Hortência errar um lance livre. Ela serve, aí eu consigo trazer para o judô, para elaborar estratégia.
Tem algumas coisas que a gente faz na luta que não necessariamente dá para treinar na luta, porque eu não consigo combinar. Imagina aquele adversário que você não consegue ganhar, aquela situação que você até entende e não consegue desvencilhar. A prática mental ela é importante nesse sentido, de, por exemplo, segurei na roupa no dogi, imagino aquela movimentação, imagino como eu vou me desvencilhar e crio uma situação em cima daquela situação. Ela é ótima para elaborar estratégias. Eu já me beneficiei disso, né, em dado momento, e conheço pessoas que se beneficiaram disso também. E como eu falei nos experimentos em relação à aprendizagem, quando eu sou uma prática física mais a mental, ela acaba sendo mais, potencializa a prática física. Eu consigo trazer exemplos de experimentos para reabilitação. Então, se você é fisioterapeuta, fazer com que o seu paciente pratique mentalmente é importante. Em esporte, nesses vários aspectos que eu falei também, desde o aprender até o se motivar numa competição, acalmar numa competição. Imagina você mentalizar que vai bater o pênalti e o pênalti vai naquele lugar, daquele jeito. Eu sei que tem o goleiro, e que é um fato, só que o goleiro você não consegue atuar em cima da ação do goleiro. Então é importante, para até acalmar o atacante, ele ter bem claro o que ele precisa fazer naquele momento para bater o pênalti. E se ele faz uma prática mental, mentaliza como ele irá bater o pênalti, o Caião aí estávamos naquela hora, estou gravando a aula agora, e eu aproveitei e liguei o Instagram, então está gravando no Instagram e está gravando no meu computador também. Então o batedor de pênalti, ele vai ter uma melhor motivação, ele vai acalmar, provavelmente ele vai bater o pênalti direito. O que ele não tem controle é, se o goleiro vai pegar ou não, eu posso dizer assim, nesse momento é mérito do goleiro. Né? Nesse momento é mérito do goleiro. O que a gente consegue ter certeza é, ele não vai estar para fora, provavelmente ele terá a melhor execução daquilo que ele imaginou, ok? E aí tem algumas sugestões para a prática mental. Né? Por isso que até o professor Caio, ele enfatizou no momento na live que a prática mental não era meditação, mas porque ela se aproxima, na verdade, nessas sugestões. Então não é a meditação, mas quando se sugere a prática mental, ou seja, quando ela é mais efetiva, eu executar a prática mental em um ambiente calmo, tranquilo, ou seja, não ter barulho, tumulto no momento da prática. Né? Ela ajuda eu ter um reforço em uma situação mais clara na hora que eu imagino. O outro ponto é eu imaginar essa execução da maneira mais vívida possível, da maneira mais real, seja na terceira ou primeira pessoa. Mais real é, quando eu falo em velocidade, em situação, não necessariamente imaginar em câmera lenta, não é que não possa, mas quanto mais real, mais próximo do que você imagina. Eu vou de novo trazer para o judô. Eu estou aprendendo um golpe de judô. Quando eu preciso realizar esse golpe? É numa luta? Então é importante que eu faça essa prática na luta. Eu treine mentalmente a prática do golpe na luta. Não adianta eu me imaginar, ou adianta menos, vamos dizer assim. Não adianta não, porque estou falando que a prática mental ela auxilia, mas eu fazendo aquelas repetições parado. Não, o mais efetivo é faça completo, faça com uma situação pré-golpe, né? Então, eu vou agora até trazer um exemplo mais específico do judô, até provavelmente eu separe esse pedaço para colocar pensando em judô. Se eu for mentalizar, eu mentalizaria primeiro, lembra aspectos iniciais? Quais aspectos iniciais? Quando eu aprendo alguma coisa, eu gravo os aspectos iniciais e os finais. Inicial, hoje eu estou segurando e entrando golpe? Não, eu tenho uma situação que envolve do segurar a roupa até começar o golpe. O empurrar e puxar, ou o me aproveitar de uma movimentação, ou criar uma movimentação. Então vou fazer um outigari, puxo, crio, imagino ele dando a passada. Então eu criei uma situação inicial de movimentação e executei o golpe até finalizar. E lembra, ponto final, eu gravo ponto final.
qual é o meu posicionamento quando eu terminei de projetar o meu oponente. E repete várias vezes consecutivas essa situação, desde a preparação do golpe, da realização situacional do golpe, lembra, o momento que você vai precisar usar na luta, até o final do golpe, projetando até o final do golpe. E, como eu falei, numa velocidade normal. Então, tentar trazer o mais próximo da situação real possível. Tomara que eu tenha contribuído, enquanto a aula de conceitos básicos de prática mental e sua utilização foi essa. A partir de agora, quem ver no YouTube provavelmente já estará aqui embaixo um link da Double Age com um curso gratuito em que lá dentro nós colocaremos a live que nós fizemos, colocarei essa aula, quem já viu aqui tudo bem, mas ela vai ficar lá dentro também, e nós disponibilizaremos alguns artigos para quem se interessou pelo assunto também, tá bom? Tomara que vocês gostem. Se alguém tiver alguma pergunta aí, já que eu estou no Instagram junto com a gravação, é a hora que eu vou dar uma espiada aí no Instagram para ver se alguém quer falar alguma coisa, enquanto eu dou